Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Meus irmãos e irmãs, temos a meditação sobre a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, então meu Pai sempre trabalha, disse Jesus. E eu também trabalho para dizer que a palavra de Deus é sempre semeada. A palavra de Deus, quando a gente diz palavra de Deus, essa palavra significa a ação de Deus. É uma repercussão de Deus em nós. É uma palavra que provoca uma reação nossa. E aqui Jesus está falando as reações. Antes de falar disso, ainda a palavra são os próprios ensinamentos. São os fatos da vida, os acontecimentos da vida, fatos que aconteceram comigo, alegres ou tristes. Fatos que acontecem com outras pessoas e nós ficamos sabendo. Fatos alegres ou tristes. Fatos que acontecem no mundo, no universo, na história. Tudo que a gente ouve, fica sabendo, é palavra. É palavra. Deus quer se comunicar através destes fatos e da própria Bíblia, das Sagradas Escrituras. E como eu dizia, a palavra nos provoca e exige uma reação. Nosso Senhor falou de 3 reações negativas, né? Nós falamos a ação do diabo, que rouba a palavra, os espinhos que sufocam a palavra, que são essas preocupações mundanas, busca de prazeres e riquezas. E depois aquela situação também da pessoa não ter raiz em si mesma. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho de tudo isso. Então urge que se faz necessário que a gente desenvolva uma atitude que Jesus fala aqui no Evangelho, um coração bom, um coração generoso, para que essas 3 atitudes negativas não dominem em nós. A ação demoníaca, as preocupações pelos prazeres e riquezas, e a outra não ter raiz em si mesmo. E na hora da tentação, desistir da palavra. Então eu repito, um pouquinho de cada dessas ações negativas acontecem conosco. E a solução, a gente pode dizer, é procurar ter um coração bom e um coração generoso que conserve a palavra. E como é que a gente vai ter esse coração bom e generoso?
é um grande mistério. É a ação da graça de Deus em nós, a graça que eu encontro na oração, a graça que eu encontro nos sacramentos da confissão, da comunhão, na vida fraterna, na vida de caridade, das boas ações. Portanto, é graça e depois nossa liberdade também, que vai mexer muito com o nosso eu profundo, o amor próprio, o gostinho de si mesmo, que às vezes pode sufocar e não conservar a palavra. Depois Jesus fala que esse coração bom e generoso, ele dá fruto. Como dá fruto? Na perseverança. É uma outra grande graça, a gente perseverar no bem. Significa não trair a si mesmo, nem trair essa palavra boa que é semeada em nosso coração. A gente perseverar nessa bondade. E aí existem riscos para isso, Os riscos existem. Decepções, desilusões que nós sofremos, a gente termina não mais acreditando em tantas coisas belas. Então nosso Senhor está dizendo que a gente dá fruto quando a gente persevera nisso, nessa palavra boa de Deus semeada em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.